Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é de Direito Administrativo, Atos Administrativos, parte 3 dos atos administrativos. A gente vai conversar hoje especificamente sobre mérito do ato administrativo e alguns dos seus efeitos. O bacana da aula de ato administrativo é que a gente está fazendo ela em partes. Para quê? Para você justamente poder ir estudando, assimilando as informações aos pouquinhos, revisando sempre que necessário, e isso não fica uma coisa cansativa, nem muito pesada, até porque esse ponto da matéria de direito administrativo, atos administrativos, é bem grande, é bastante grande. Hoje a gente dá uma parte 3 e vai conversar sobre mérito administrativo. A gente já conversou um pouquinho sobre isso quando analisou os elementos do ato administrativo. Hoje a gente fala especificamente sobre o mérito, belezinha? Vamos lá? Mérito administrativo, o que a gente tem aqui para conversar com vocês? Conceito é a avaliação da conveniência e da oportunidade relativas aos elementos de motivo, objeto, que são os inspiradores da prática do ato discricionário. Olha só que bacana, né? Para a gente falar de mérito administrativo, a gente tem que lembrar que os atos administrativos eles podem ser vinculados ou discricionários. Então, olha só, ato administrativo, ele pode ser vinculado, e ele pode ser discricionário. O que é o ato vinculado? O ato vinculado é aquele praticado de acordo com o que a lei exige. Nesse aqui, não há margem de escolha. É a lei que determina o que deve ser feito, não há margem de escolha. Já o discricionário, o ato discricionário é exatamente o inverso. O ato discricionário é praticado segundo uma conveniência ou oportunidade. Existe margem de escolha. O que quer dizer isso tudo? Bom, olha só. Quando eu tenho um ato vinculado, o administrador, o agente público, não terá opção. Ele terá que fazer exatamente aquilo que a lei determina que ele faça. Vou te dar um exemplo. Uma infração de trânsito. O cidadão atravessou o sinal estava vermelho e o agente de trânsito presenciou isso. O agente de trânsito não tem a opção de multar ou não multar aquele que praticou uma infração de trânsito. Ele está obrigado a multar. Além de estar obrigado a multar, ele não tem como dispor o tipo de multa. Eu vou aplicar uma multa de advertência verbal apenas. Eu vou aplicar uma multa por escrito e cobrar R$80. Eu vou aplicar uma multa super grave, ele vai receber uma multa de R$1.900 e 7 pontos na carteira. Tem isso? Não. Ele não tem essa escolha se ele multa ou se ele não multa. E que tipo de multa ele vai aplicar. Ele não tem essa escolha. A lei já é muito clara. A lei fala, passou o sinal, desrespeitou o sinal vermelho, tem que aplicar multa e a multa é tal. Acabou. O agente público não tem margem de escolha. Ele vai ter que fazer de acordo com o que está na lei. Diferentemente do ato discricionário. O ato administrativo discricionário, o agente público tem uma margem de escolha. Você, meu amigão, resolveu fazer aí uma festa bem grande na rua da sua casa. Mas é prudente que se feche a rua para evitar transtornos, atropelamentos, né? Porque a rua vai ser povoada de barraquinhas, pula-pula, criançada, né? Vai ter até uma festinha ali para o pessoal dançar. E aí, não dá para ficar com a rua transitando carro, moto, caminhão, ônibus. Então vamos fechar a rua. Aí você vai até a prefeitura e fala, olha, eu preciso fechar a minha rua durante tantas horas no dia tal. A prefeitura tem uma margem de escolha. Será que é conveniente? Será que é oportuno autorizar fechar a rua? Veja bem, eu não estou aqui falando de autorizar a fazer a reunião. Você pode fazer. Pode fazer, sem autorização ou não para fechar a rua, você pode fazer, só que você vai ter que conviver com o trânsito da rua. Aqui é uma autorização para fechar a rua.
Então você vai até a prefeitura e pede essa autorização e o poder público vai pensar se é conveniente ou se não é. Por quê? Porque existe discricionariedade. Esse raciocínio, se é conveniente ou se não é conveniente, se é interessante ou se não é interessante, a gente chama de mérito administrativo. Mérito administrativo. Então, ao falar de mérito administrativo do ato administrativo, a gente está vinculado a esse ato aqui, ó, o ato discricionário. Porque no vinculado não existe mérito. Não existe um mérito que você possa mexer, manipular, pensar se é conveniente, se não é. Não tem essa conversa. Aqui, quando a gente fala do ato vinculado, a regra é muito simples. A regra é que o ato tem que ser praticado nos termos do que a lei dispôs. Se a lei falou multa, é para multar. Se a lei falou uma multa de R$100, é para aplicar uma multa de R$100. Se a lei falou multa de R$50, é de R$50. Não existe margem de escolha para o agente público. Ele vai fazer aquilo que a lei manda ele fazer. Não tem essa opção. Não tem essa discricionariedade. Então, quando a gente fala de mérito administrativo, a gente está no universo dos atos administrativos discricionários, ou seja, aqueles em que há uma margem de escolha, há uma margem, um espaço para tomar uma decisão favorável ou uma decisão negativa. E quem vai decidir isso é o agente público, segundo os seus conceitos, segundo os elementos de moralidade, de ética, legalidade, probidade, eficiência e por aí vai. Todos aqueles princípios que norteiam a administração pública. Então, quando a gente fala de ato administrativo, é sempre bom ter em mente a ideia de ato vinculado e ato discricionário. Belezinha? A gente já falou sobre o poder discricionário, poder vinculado na aula 2 de atos administrativos, então isso não é mais uma novidade para você, né, meu amigão? Né, bonitona? Então, o que rola? Agora a gente vai falar um pouquinho mais, então, sobre... Cadê a minha tela? Está aqui, sobre os atos administrativos e a sua questão do mérito, né? Então, olha só, é a avaliação da conveniência e da oportunidade. Conveniência e oportunidade, o sinônimo disso é discricionariedade, que tem um outro sinônimo chamado mérito administrativo. Então, falou em mérito administrativo, a gente está falando em discricionariedade da administração em praticar ou não praticar determinado ato, segundo oportunidade e inconveniência, relativos ao objetivo e ao motivo e ao objeto do ato. Essa ideia de discricionariedade, de oportunidade, de conveniência, de mérito administrativo, eu vou concentrar isso apenas em cima de dois elementos do ato administrativo. Que elementos são esses? O motivo e o objeto, que a gente já viu nas outras aulas de ato administrativo. Os demais elementos não estão sujeitos à discricionariedade, eles são obrigatoriamente vinculados. Cai muito, mas cai muito em prova de concurso, perguntando o seguinte: que elementos do ato administrativo são discricionários? Só tem dois, objeto e motivo, só dois. Põe isso no seu cabeção, meu amigão. Grava isso no HD. Bonitona, grava isso, marca com aquela canetinha, marca texto amarelinha assim, né? Escreve aí no seu material de apoio. Só dois elementos do ato administrativo são discricionários. Podem ser discricionários, melhor dizendo, que é o motivo e o objeto. Olha só, a gente tem aqui o MOSF, né? O que é o MOSF? Elementos do ato administrativo, motivo, objeto, sujeito, competente, forma e finalidade. Apenas estes dois podem ser discricionários, tá? Apenas estes dois podem ser discricionários. Ao passo que todos eles, aqui, ó, serão vinculados, tá? A forma, a finalidade e o sujeito competente é vinculado. E aqui, ó, pode ser vinculado. Faz essa anotação aí, faz essa anotação no seu material, porque isso vai te ajudar bastante na hora da prova. Motivo e objeto, eles podem ser tanto discricionários, como eles podem ser vinculados. É lógico,
um ato que tem como motivo ou objeto vinculado, ele não vai ser esse mesmo ato, ele não vai ser discricionário. Ou ele é discricionário, ou ele é vinculado. Agora, sujeito, forma e finalidade sempre vinculados, sempre vinculados. Isso aqui, esse esqueminha aqui, cai muito em prova, cai bastante em prova. O examinador adora ficar de graça, perguntando se sujeito, forma e finalidade são discricionários, se podem ser discricionários. Não, não pode. Sujeito, forma e finalidade obrigatoriamente são vinculados, ao passo que motivo e objeto é que estão vinculados à ideia do mérito administrativo. Então, meu amigão, quando a gente falar em mérito administrativo ou discricionariedade, você vai fazer o link da seguinte forma. Ó, vamos fazer assim, ó, mérito. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo aqui do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.